Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos e hoje estou aqui com o nosso time de gestão para falarmos a respeito do cenário macroeconômico, mas também da performance dos nossos fundos e do resultado deles e das principais estratégias ao longo do último mês. Quem me acompanha hoje nesse call é o Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macro, o Eduardo Moraes, nosso gestor dos fundos de ações, o Gustavo Linari, nosso gestor dos fundos quantitativos, e o Luiz Rodrigues, nosso gestor dos fundos de crédito privado. Em relação ao cenário internacional, o mês de setembro foi um mês mais desafiador. Depois de 7 meses consecutivos de alta das bolsas globais, a gente observou uma realização importante dos principais índices. As bolsas na Europa recuaram cerca de 3%, nos Estados Unidos o S&P caiu quase 5% e o MSCI Global teve uma queda de 4,3%. Na nossa avaliação, essa queda das bolsas no mês de setembro foi explicada pela preocupação com o crescimento global, principalmente a China, e também mudanças nos discursos de bancos centrais, em um momento em que a gente tem maior preocupação com preços de energia e, consequentemente, com uma inflação mais persistente ao longo dos próximos meses. Sobre o crescimento global, a gente já vinha comentando com vocês a respeito da nossa visão de que o pico do crescimento global tinha ficado para trás e que a partir dos próximos meses nós veríamos um arrefecimento da atividade global. Ao longo de setembro, tiveram mais evidências desse arrefecimento da economia global. Nos Estados Unidos, os dados vieram mistos, com varejo melhor e SM melhor, mas ainda assim a gente viu fraqueza da indústria, a gente ainda viu desaceleração de serviços e, portanto, o balanço continua sendo de uma revisão para baixo do PIB americano. A gente já fala em um crescimento dos Estados Unidos esse ano inferior a 6%. Na Europa, a gente ainda não revisou o PIB deste ano nem para a zona do euro e nem para o Reino Unido, mas os últimos dados confirmam que essa melhora do crescimento também ficou para trás e que o pico foi alcançado no segundo trimestre. Os PMIs, tanto de serviços como de manufatura, arrefeceram nessas regiões e a Europa e o Reino Unido devem ser impactados negativamente pelo aumento de preço de energia e pela desaceleração da economia chinesa. E falar em economia chinesa, o maior foco de preocupação ao longo do mês de setembro foi a China. A China já vinha mostrando uma desaceleração um pouquinho mais forte dos dados de atividade. A gente já tinha visto números de julho abaixo do esperado e agora os dados de agosto também frustraram as expectativas. É verdade que no mês de agosto a economia chinesa ainda estava impactada pelas medidas de restrições para combater a Covid-19. A China tem uma política de tolerância zero a surtos de Covid-19 por lá e preferiu fazer essas medidas de restrições que têm um impacto importante no crescimento chinês. Só que além dessa questão das medidas de restrições, nesse meio termo a gente teve outros riscos para a China. O primeiro foram aquelas medidas de regulação, tanto para o setor de tecnologia como de educação, que já afetavam a confiança e que já levavam a um questionamento sobre a sustentabilidade do PIB. Agora, no mês de setembro, o que a gente teve foi um agravamento do setor imobiliário. Houve uma deterioração das perspectivas de crescimento da China por conta do evento Evergrande. A Evergrande, que é a segunda maior incorporadora da China, que tem um passivo de cerca de 300 bilhões de dólares, ela não conseguiu arcar com dois pagamentos de títulos que venciam no final do mês de setembro. A situação financeira da Evergrande despertou receios de que poderia haver um contágio para o setor bancário da China, para o setor imobiliário e que poderia ser um risco sistêmico. Por hora, a gente não acredita nesse cenário. Primeiro, que a gente acha que o governo chinês já tem dado indicativos através de medidas de injeção de liquidez que vai evitar que esse risco seja
observado em outros setores e principalmente outras incorporadoras. Só que o mais importante disso é que parece que o governo chinês quer de alguma forma reestruturar essa empresa, não salvá-la e não evitar um calote, mas deixar os riscos ali restritos à Evergrande com uma reestruturação organizada. É um cenário ainda não claro, pode ter desfechos diferentes ao longo dos próximos meses, mas a única certeza que a gente tem é que, com a situação financeira da Evergrande extremamente complicada, com o governo chinês tendo que atuar para conter esse contágio, o crescimento da China vai sofrer um novo baque. Toda essa questão financeira dificulta o mercado de crédito para empresas menores e incorporadoras que não têm o tamanho da Evergrande podem ter também dificuldades financeiras de arcarem com as suas dívidas. Portanto, o balanço de China é negativo para crescimento. Os dados já vinham perdendo fôlego, a gente já tinha visto mais medidas de restrições para conter a Covid-19, existe uma agenda de medidas de regulação, agora tem o risco Evergrande que contamina o setor imobiliário. E aí, para completar, a gente não pode esquecer a respeito da crise energética. Não é uma questão só China, é uma questão mundial, mas tomou uma relevância ainda maior ao longo do último mês. No mês de setembro, o que a gente viu foi um forte aumento dos preços de gás natural e de carvão, tanto na Europa como na China. Isso se deveu também a políticas do governo chinês reduzindo a produção por conta de medidas relacionadas a metas de meio ambiente. Na Europa, foi uma conjuntura de fatores. A gente teve ali um verão muito menos quente, estoques baixos de gás natural, expectativa de que o inverno será rigoroso, dificuldade de importação vindo da Rússia e uma oferta que não foi ampliada no período crítico. Com isso, os preços de energia sobem fortemente na China e na Europa e colocam mais um obstáculo para essa recuperação. Com esses riscos todos para a China, o que a gente viu foi um mês de perdas para as commodities como o minério de ferro. O minério de ferro levou um tombo de mais de 22% no mês devido a esses riscos de crescimento na China. Agora, o interessante é como essa crise energética afetou diferente as commodities. O petróleo, por outro lado, foi um destaque de valorização, subindo quase 10% no mês. Isso porque seria um substituto para o gás natural nesse período em que os preços sobem lá na Europa. Com isso, o índice de commodities subiu no mês de setembro 5%, mesmo com a queda do minério de ferro. Então, foi uma combinação muito ruim para os mercados de ativos. Crescimento para baixo, riscos de crescimento também ainda negativos, no momento em que a inflação global já estava alta e agora sofre com um novo choque. E esse balanço negativo repercutiu nas ações de bancos centrais. A gente teve duas ações que foram lidas como mais duras. A primeira foi do Reino Unido. O Banco Central do Reino Unido manteve a política monetária, não fez alterações, mas houve um dissenso. Dois membros já apoiam que o Banco Central do Reino Unido comece imediatamente a reduzir o seu programa de compras. Além disso, o Banco Central do Reino Unido não descarta ter que subir a taxa de juros antes do esperado e até mesmo subir a taxa de juros antes de começar a redução desse seu programa de compras, o que seria uma ordem diferente do que o mercado esperaria e também uma ordem diferente do Banco Central dos Estados Unidos. Só que, além do Reino Unido, o próprio Banco Central dos Estados Unidos também teve um discurso mais duro. A gente já sabia que o Fed estava encaminhando uma discussão para um tapering, que é a redução do programa de compras, mas ainda havia dúvidas a respeito de quando que seria, como que seria essa redução e até quando ela ocorreria. Na última reunião, o Fed esclareceu isso para a gente. O Banco Central dos Estados Unidos deixou claro que acredita que as metas já estão perto de serem alcançadas e, por isso, esse programa pode começar a ser reduzido já na reunião de novembro. E, além de já estar próximo esse início do tapering, o Fed já deixou claro que esse programa deve terminar em meados do ano que vem, indicando que essa redução vai ser mais rápida do que todo mundo esperava. E fora o tapering, o Banco Central dos Estados Unidos também mostrou novamente que há pressão dos membros para um aumento da taxa de juros antes do que o mercado esperava.
Para o ano que vem, o comitê mostrou uma divisão, com metade dos membros já apoiando uma elevação da taxa de juros em 2022. Além disso, para 2023, também houve uma revisão dessa taxa de juros projetada pelo Fed, ou seja, os bancos centrais gradualmente mostram para a gente que existe uma preocupação com essa persistência da inflação e que gradualmente eles vão reduzindo esse estímulo. O problema é que essa redução de estímulo acontece no momento em que a gente tem dúvidas do crescimento global e tem até dúvidas sobre o quanto esses choques de oferta podem levar a inflação a ficar mais alta. É uma combinação que traz preocupação e por isso os mês de setembro foi tão negativo. Só que como a gente ainda não tem visibilidade de quando essa inflação vai mostrar um arrefecimento e quanto será a desaceleração do crescimento econômico, a gente acha que esse mau humor global e esse cenário um pouco menos construtivo do que ao longo dos últimos meses, ele pode perdurar mais tempo. Enquanto a gente fica com esses questionamentos, a gente acha que a maior conclusão é que o cenário para economias emergentes é ainda mais desfavorável. A gente já era mais cauteloso com as economias emergentes, porque elas sofriam num cenário de taxas de juros abrindo, num cenário de dólar forte e num cenário de crescimento baixo. Agora que a gente fala de riscos adicionais para o crescimento, no momento em que a inflação está pressionada e os bancos centrais com discursos duros, são combinações ainda piores para as economias emergentes. E o mês de setembro mostrou isso. Como existe preocupação com a inflação, as taxas de juros nos Estados Unidos voltaram a subir o segundo mês consecutivo de alta e o 10 anos já encostou ali perto de 1,50. Com isso, a gente teve uma força do dólar globalmente e as bolsas e as moedas emergentes recuando. Para nós, esse cenário pode ter continuidade porque a gente precisa de vários fatores para trazer maior confiança. A gente precisa entender a situação da Evergrande, entender o que que o governo chinês vai fazer para evitar uma desaceleração maior. A gente precisa ter clareza sobre o aumento dos preços de energia e o impacto tanto em inflação como atividade. E além disso, a gente precisa também entender quais são os riscos para o crescimento global. Então, setembro foi um mês desafiador e a gente acha que o cenário global torna-se um pouco menos favorável também ao longo dos próximos meses. E nesse cenário desafiador global, como foi o cenário de Brasil? Em setembro, os ativos brasileiros também sofreram. A gente teve nova queda da Bolsa de Valores, a bolsa caiu quase 7%, o terceiro mês consecutivo de queda, o real desvalorizou quase 6% e as taxas de juros no mercado futuro voltaram a apresentar uma elevação, ultrapassando inclusive o patamar de 11%. Na nossa opinião, o cenário global explica grande parte dessa piora dos ativos brasileiros, mas a gente não pode esquecer que os problemas domésticos também não foram resolvidos e a gente continua com muita incerteza, principalmente no campo fiscal e no campo da inflação. Sobre a política fiscal, os dados correntes continuam muito bons, a arrecadação acima do esperado, o déficit fiscal para esse ano menor do que as expectativas e a dívida bruta podendo terminar o ano muito próxima de 80%, o que é um nível bem melhor do que foi a expectativa no começo do ano. Só que esses dados melhores de fiscais, eles continuam não sendo suficientes para anular as preocupações com o orçamento do ano que vem e principalmente com o comprometimento do governo com o teto dos gastos. O mês de setembro acabou de novo sem resolução a respeito daquele impasse dos precatórios. Esse meteoro que surgiu no mês de agosto, ele passou por negociações ao longo do mês de setembro, mas as propostas mudaram. Logo depois das manifestações que ocorreram a favor do governo no dia 7 de setembro, ficou muito claro que qualquer tentativa de negociação com o STF não iria surgir efeito e seria muito difícil o governo contar com uma resolução que tivesse o apoio do judiciário. Com isso, houve novas tratativas e a última sugestão que a gente teve foi do presidente da Câmara, o Arthur Lira, junto com o Rodrigo Pacheco e o próprio Paulo Guedes. Essa sugestão seria através do legislativo e seria uma PEC, que permitiria que o governo
gastasse o ano que vem com precatórios 40 bilhões de reais. O governo iria calcular desde 2016, quando o teto foi implementado, qual que seria o limite de gastos para precatórios reajustados pelo IPCA no período. Esse limite ficaria em 40 bilhões de reais para o ano que vem. Isso seria pago e estaria dentro do teto dos gastos. O problema dessa proposta é o que fazer com o restante que está já programado para pagamento de precatórios. O governo projetava que teria uma despesa de quase 90 bilhões com precatórios o ano que vem. A sugestão tanto do Lira como do Pacheco e do Guedes foi: vamos pegar esses 50 bilhões que restam, deixar eles fora do teto dos gastos, mas renegociar com os credores. E se não for possível renegociar, a gente prorroga. Essa é uma alternativa que deixa ainda pontos negativos na nossa opinião. Primeiro, que tem o risco de judicialização, a gente não sabe se os credores vão aceitar e isso pode se transformar numa bola de neve toda vez que os precatórios ultrapassarem esse subteto dentro do teto dos gastos. Claro que tem notícias boas dessa proposta, né? A primeira é o esforço do governo em manter o teto dos gastos sem alteração e sem correr um risco nas votações desse teto dos gastos ser alterado. Além disso, a gente também não pode esquecer a coordenação política que ocorreu, afinal já haveria ali um consenso entre as casas e o executivo para aprovar essa matéria. E por fim, ela também trazia um alívio porque mostrava um esforço do governo em fazer caber dentro do teto o novo programa, o Auxílio Brasil. Só que um Auxílio Brasil nos moldes que a equipe econômica gostaria, que seria um valor de R$ 300 para 17 milhões de pessoas. Então, ainda é uma proposta frágil, mas ela trouxe um alívio por mostrar, olha, o teto continua, não vai ser um Auxílio Brasil que não caiba nesse teto e parece que tem coordenação política. Só que mesmo com esse alívio, mesmo com essas leituras um pouco mais favoráveis, a gente não conseguiu destravar essa negociação. Essa PEC ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados e ela já sofre ruídos, porque ao longo do último mês a gente continuou com incertezas no campo político e novas ameaças fiscais surgiram. Quais são essas incertezas? Primeiro, a reforma do imposto de renda. Não basta ter um espaço no teto para o Auxílio Brasil, a gente precisa também de uma receita para financiar esse Auxílio Brasil. E o governo conta com a reforma do imposto de renda para isso. Essa reforma ainda está paralisada no Senado e o relator não demonstra ter muita pressa de destravá-la. Sem a reforma do imposto de renda, começa a ter incerteza sobre como financiar esse Auxílio Brasil. E quando surge a palavra incerteza, no momento em que o auxílio emergencial está prestes a acabar, já começa a pressão para o governo também estender o auxílio emergencial. O auxílio emergencial não caberia dentro do teto dos gastos do ano que vem e precisaria de novo de um crédito extraordinário, minando aí toda a confiança no teto dos gastos. Além disso, surgiram também pressões para o governo criar um novo subsídio, que seria um subsídio para as famílias de baixa renda conseguirem comprar gás de cozinha. O tema inflação, ele está na boca do povo, é um tema que já está sendo mirado para a eleição do ano que vem e é um tema que até é prioridade agora para o governo devido à preocupação com a alta do IPCA e também com esses preços de energia, combustíveis e gás de cozinha. Esse programa também não caberia no teto e seria uma nova ameaça. Então, a situação fiscal continua completamente em aberto. A gente tem uma proposta para a PEC dos precatórios que traria um alívio, mas essa PEC ainda está com uma tramitação lenta e enquanto ela não for finalizada, existem essas ameaças. Fora isso, o governo tem que correr para aprovar a reforma do imposto de renda e garantir uma forma de financiar esse Auxílio Brasil. Enquanto essa incerteza aumenta, a gente não tem trégua para a inflação. Eu comentei agora há pouco que o assunto inflação virou um assunto de maior preocupação pelo governo e os dados não mentem. A gente teve o IPCA 15 de setembro acima das expectativas e com a aceleração dos núcleos, produtos industriais ainda pressionando e serviços também acima do esperado. O IPCA de setembro final deve subir mais de 1% e o IPCA em 12 meses ficar acima de 10%. Como para os próximos meses a gente ainda tem pressão de energia,
pressão de serviços e a gente ainda vê os preços industriais sofrendo com os gargalos de produção, a gente acha que o IPCA termina o ano em 8,5%, bem acima da meta. Isso já não era novidade, um IPCA bem acima da meta. O problema é que a demora para essa inflação fazer uma inflexão e o alto nível dela deixam uma preocupação maior para o ano que vem. As expectativas para o ano que vem não param de subir e já estão acima de 4,1%, o que é bem acima da meta do Banco Central de 3,5%. Por conta disso, o Banco Central de novo subiu a taxa de juros na reunião de setembro e ele não mudou o ritmo. Ele subiu em 1 ponto percentual para 6,25. Houve uma especulação de que o Banco Central deveria acelerar esse ritmo, mas antes mesmo da reunião, o Banco Central deu sinais de que não iria acelerar esse ritmo. O Banco Central afirmou que não iria reagir aos dados de alta frequência e que considerava esse ritmo adequado. Tanto no comunicado como na ata da última reunião, o Banco Central reforçou esses pontos, falando que ele acha que esse ritmo é adequado e que esse ritmo ele é suficiente para garantir a convergência. E mesmo o Banco Central não acelerando o ritmo, a gente ainda vê o Banco Central com um discurso muito duro e uma comunicação ainda muito firme em fazer o que for necessário para levar essa inflação para a meta do ano que vem. O Banco Central, inclusive, falou que mantendo esse ritmo de 1 ponto percentual por reunião, ele acredita que é possível a convergência dependendo da Selic final, dependendo do número terminal dessa Selic. Isso para a gente, junto com a sinalização de que o Banco Central vê a Selic em patamar significativamente contracionista, indica para a gente que o Banco Central não tem uma meta para a Selic e ele não vê um teto. Claro que ele quer ganhar tempo, ele quer analisar melhor o estado da economia, mas caso não haja melhora nesses números de inflação corrente, não haja uma trégua na questão fiscal, a gente acha que o Banco Central vai fazer o que for necessário. Por isso, para a gente, a Selic chega a 8,5% no mínimo até o final do ciclo. Por fim, essa combinação de incerteza fiscal, inflação alta, juros em patamar contracionista e um cenário global que é bem menos favorável, tudo isso reforça os riscos para o crescimento para baixo. É verdade que os dados do terceiro trimestre ainda mostram uma aceleração do PIB. A gente espera um PIB subindo 0,5% no terceiro trimestre, depois de cair 0,1%. Com isso, a gente ainda consegue chegar num PIB do ano crescendo 5,2%. Só que essa melhora do terceiro trimestre já era amplamente esperada devido ao setor de serviços, que é beneficiado com a reabertura e com a campanha de vacinação. As dúvidas estavam colocadas para 2022, e com esse balanço que eu comentei para vocês, de cenário global desafiador, incerteza fiscal, juros em patamar ainda mais contracionista e inflação alta, tudo isso leva o PIB do ano que vem a um risco baixista. A nossa projeção não mudou, continua em 1,4%, mas a gente ainda avalia que o balanço de riscos é negativo. Esse é o cenário macroeconômico do mês de setembro. Agora eu passo a palavra para o Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macro, para comentar a performance e as estratégias dos fundos no último mês. Eu sou o Damon Carvalho, Head e gestor responsável pelos fundos macro na Claritas. Hoje nós vamos falar sobre os fundos Claritas Red, Claritas Total Return, Claritas Institucional, Claritas Inflação Institucional e Claritas Advisory na rentabilidade do mês de setembro, assim como o ano, os posicionamentos e o nosso cenário macro. Bom, com base no cenário macro que a Marcela Rocha expôs, onde a gente teve um cenário no mês de fevereiro bastante desafiador para os ativos de risco globalmente falando, nós percebemos que a gente teve bolsas de valores no mundo tendo uma queda substancial. A gente teve uma queda na Bolsa Brasileira na ordem de 6%, ao redor de 6,5%, a Bolsa Americana ao redor de 5%. Os ativos de risco como um todo, as moedas acabaram sofrendo ao longo do mês, com um dólar mais forte, e a gente teve uma abertura substancial das curvas de juros no Brasil e no mundo. O principal motivo disso, sem dúvida alguma, foi uma
um posicionamento mais firme por parte do Banco Central americano em sinalizar o início do tapering, ou seja, da redução da base monetária global, já a partir do final deste ano, novembro ou dezembro, numa ordem aí substancial de quase 15 bilhões por mês de redução, ou seja, ele terminaria de enxugar essa expansão da base monetária do quantitative easing em meados de 2022. E isso, sem dúvida, somado a um ambiente global onde a inflação global de energia, principalmente com racionamentos e apagões ao redor do mundo, falta de insumos para produção, somados a um ambiente ainda de um crescimento bastante sustentado num patamar alto, nos faz conviver no mundo com uma inflação mais alta. Isso naturalmente enseja uma taxa de juros mais alta, e como a gente teve uma performance muito satisfatória por parte das bolsas no mundo como um todo, a gente teve uma realização recente das bolsas no mês de setembro, principalmente nas últimas 2 semanas de setembro, que isso se intensificou um pouco mais. No Brasil não foi diferente. No Brasil, a gente acabou acompanhando essa má performance no mundo, porém, novamente, por motivos idiosincráticos domésticos, infelizmente, nós perdemos aquela janela de oportunidade que a gente tanto esperava do terceiro trimestre, que seria um PIB mais forte, um cenário de ampla vacinação para toda a população do Brasil, com o call de reopen sendo mais proeminente aqui no Brasil e resultados muito interessantes das empresas brasileiras, principalmente no tocante da Bolsa de Valores, com bastante pagamento de dividendos, que foi exatamente o que aconteceu, esses 3 itens foram exatamente o que aconteceu, mas a gente continuou sendo atropelado no mercado doméstico por um ambiente conturbado politicamente, não apenas no tocante a apoios de reformas microeconômicas, mas também de passagens de novas reformas estruturantes para o futuro, de adiamentos e consistentes derrotas por parte do executivo em micro pontos das reformas. Temos também um ambiente de possibilidade de extensão do auxílio emergencial aí, que agora a gente já fala que pode ser até o final do primeiro trimestre, meados do segundo trimestre de 2022, o que continua a mostrar um cenário bastante desafiador para o ambiente fiscal no ano que vem e há um recrudescimento da piora da popularidade por parte desse governo, que acaba ensejando ainda mais uma pressão por mais gastos fiscais, ou seja, o ambiente fiscal continua se deteriorando sobremaneira, num ambiente de inflação bastante desafiador no curto prazo. A Marcela Rocha acabou de comentar que a gente tem uma inflação esperada para o ano de 2021 hoje na ordem de 8,5%. Já escutamos algumas apostas, e num bear case cenário nosso, a gente pode até chegar numa inflação próximo de 9%. Isso acaba ensejando naturalmente uma Selic mais alta. A gente já projeta uma Selic de 8,5% com upside risk. Já tem gente no mercado que fala de Selic de 9% no final do ciclo, não no final de 2021, mas no final do ciclo, dado que o Banco Central tem sido bastante enfático em falar que o terminal rate, que a taxa final de Selic, ela está aberta, que ela será o suficiente para poder perseguir uma inflação mais baixa e ancorar expectativas de médio prazo. Porém, ele não deve acelerar essa inflação, ele não quer acelerar o pace de alta de juros de 100 bases para mais do que isso. Sendo assim, o mercado continua reagindo negativamente a esse ambiente de inflação deteriorada, fiscal deteriorada, ambiente político bastante desafiador. Isso acabou pesando nos nossos ativos de risco ao longo do terceiro trimestre, o que acabou forçosamente nos fazendo revisitar as nossas posições como um todo, e remodelar um pouco as nossas carteiras. No mês passado, nós tivemos uma performance não satisfatória nos fundos macro na Claritas. Tivemos o Claritas Red rodando negativo, 0,38. No ano, ele tá praticamente zerado aí na sua cota, no seu fundo de cotas. O Claritas Institucional teve um retorno aí de 0,15 positivos, representando aí mais ou menos 35% do CDI. No ano ele rende 1,70 positivo, mais ou menos 70% do CDI. É um retorno também bastante não satisfatório frente ao nosso histórico de rentabilidade, mas é um fundo considerado de low vol, né? Um fundo de baixa vol com liquidez diária,
que está sofrendo com essas pequenas oscilações aí no dia a dia. O nosso fundo mais agressivo, o Claritas Total Return, rendeu 1% negativo no mês passado, que acabou, continua, agora ele no ano ele está com 1% negativo no ano como um todo, devolvendo a boa performance ao longo dos últimos 2 meses, principalmente por conta desse cenário ainda otimista que nós temos na Bolsa, mais protegido, mas um cenário que foi bastante desafiador ao longo dos 2 últimos meses. A Bolsa nos últimos 2 meses acabou caindo mais ao redor quase de 15%, uma queda bastante substancial e uma bolsa já bastante depreciada aqui no Brasil. O nosso fundo Claritas Advisor acabou rendendo zero no mês passado, rende aí ao redor de 1,23, 1,23 positivo no ano de 2021, 50% do CDI. E o nosso fundo Claritas Inflação Institucional rende no ano 1,35 aí, mais ou menos 55% do seu benchmark também. O mês passado nós tivemos ganhos nas nossas posições de juros local e global. A gente continua com as apostas de uma normalização da taxa de juros globais, aí tomados em curvas de juros americanas, principalmente algumas operações de arbitragens entre o título de 10 anos alemão e o título de 10 anos italiano. E posições tomadas ao longo da inclinação da curva americana como um todo, nos fundos Claritas Red e Claritas Total Return, nos demais fundos, como o Claritas Institucional apenas tomado nos 10 anos aqui, o Claritas Advisor e o Claritas Inflação também tomados nos 10 anos no Brasil, foi uma posição que voltou a performar bem ao longo do mês passado e teve um retorno bastante satisfatório. A nossa posição de juros real também teve um retorno interessante no mês passado e positivo, principalmente em função de uma inflação corrente bastante pressionada. E uma nossa posição de juros nominal foi relativamente 0 a 0, então o nosso book de juros teve uma boa performance no mês passado. Continuamos a apostar na abertura de taxas de juros globais e aqui no Brasil a gente agora, num remodelamento de classes de ativos, em virtude de a gente acreditar que uma Selic hoje forward para um ano no Brasil estará ao redor de entre 9,5% e 10%, com taxas forwards quase entre 10% e 11% na curva até os vértices intermediários. Começamos a fazer pequenas apostas direcionais aplicadas na curva de juros, somando a nossa posição de juros real, algumas posições apostas de posições aplicadas de juros nominal, começando a testar essa diversificação da classe de ativo neste momento e apostando que ao longo dos próximos 2 meses a gente pode começar a ver a inflação estabilizar, ainda num patamar muito alto, por isso continuamos a carregar posições de NTNB, mas a gente vê uma possibilidade da atividade ela começar a ir para o ano de 2022 a ser revista para baixo no mundo, no Brasil como inteiro, nos agentes financeiros. O nosso número de PIB para o ano que vem ainda é ao redor de 1,4. A gente tem downside risk para esse PIB, com uma inflação hoje ao redor de 4%. Esse é um cenário bastante desafiador, mas que, dada a precificação da curva de juros hoje no Brasil de médio prazo, a gente acha que começa a ficar interessante a gente começar a colocar algumas apostas pontuais e ainda bastante tímidas no mercado de juros aqui no Brasil, mas protegidos pelo mercado de juros internacional. Nosso book de moedas, mês passado teve uma ligeira performance negativa, com esse cenário de dólar sendo forte no mundo como um todo. Continuamos com algumas apostas de dólar de países desenvolvidos aí, de momento de política econômica, a gente continua a ter alguns cenários de apostas crosses entre moedas europeias, principalmente, e algumas moedas de países emergentes. E aqui no caso do real, a gente está com uma aposta comprada em dólar contra real, até como hedge do portfólio como um todo. A gente até o mês passado, a gente estava com uma posição ligeiramente vendida no dólar contra o real, agora a gente virou a mão e começamos a fazer apostas ligeiramente compradas em função, principalmente de um período sazonalmente mais pressionado para o dólar ao longo do último trimestre desse ano, em função do overhead e também desse cenário mais desafiador pensando em 2022. Então a gente tem utilizado o real uma posição um pouco mais defensiva para os books como um todo. E o nosso book de bolsa foi o book que foi o grande detrator de rede performance no mês passado, assim como foi no mês de agosto.
O fundo, o Claritas Red, ele devolveu metade da performance do book de equities, que era bastante positivo ao longo do ano de 21. A gente devolveu metade da performance novamente no nosso book de stock picking, em função, apesar de a gente ter uma carteira bastante diversificada aí, contendo mais ou menos um terço, 35% no book de commodities, focado no ambiente global, de estabilidade do crescimento global num patamar bastante elevado. E a gente tem uma posição em bancos que a gente vem reforçando cada vez mais, que é um setor que é favorecido, principalmente no ambiente de mais juros no Brasil. E a gente foi reduzindo as nossas apostas aí no ambiente, nessa aposta de reopen da economia doméstica, que são apostas que sofrem com juros mais altos e também têm sofrido com esse ambiente de varejo, né, que está bastante deprimido, mas está perdendo um momentum. A gente continua a ter apostas nesses setores, mas bastante inferiores ao que a gente tinha no passado. A gente cortou, ao longo do mês de setembro, cortamos quase 60% do nosso risco de equity local. Hoje a gente tem quase 40% do nosso risco, da nossa carteira de equities local em prática, continuamos com bastante proteções através de opções e algumas figuras, algumas estruturas com derivativos que protegem eventuais cenários baixistas, mas continuamos a ter posições compradas na bolsa, e o principal motivo disso é o valuation da nossa bolsa brasileira. A gente está falando de papéis aqui que estão extremamente baratos, com PIs muito baratos, não apenas em históricos, mas também em termos dos resultados que tem apresentado. O que a gente vê hoje como um dos principais motivos pela falta de tração na nossa Bolsa Brasileira continua a ser um ambiente bastante desafiador político e fiscal, com um ambiente de juros ainda incerto, onde que a gente vai ter essa perpetuidade, esses juros de longo prazo estabilizando. Mas como a gente acha que grande parte dessa precificação está ocorrida, a gente continua a carregar posições ligeiramente otimistas no nosso mercado doméstico, compradas em bolsa brasileira. Mas, novamente, uma carteira bem diversificada, com bastante proteções para baixo, e hoje a gente está carregando de 30% a 40% do risco que a gente vinha carregando ao longo dos últimos meses. Então, a gente cortou bastante a nossa posição. Já no book de bolsas offshore, ao longo do mês de setembro, para os fundos mais agressivos como Claritas Hedge e Total Return, que podem operar esse ativo, a gente zerou a nossa posição comprada em bolsas europeias, realizamos o lucro por total, o lucro na posição de bolsas europeias, e continuamos a carregar uma posição comprada em bolsa americana, mas hoje também mais ou menos representando 30% do nosso risco ao longo dos últimos meses. O principal motivo disso é que a gente acha que a partir do momento que a gente tenha o tapering americano, a gente pode ter uma correção um pouco mais substancial da bolsa americana, e a gente está esperando para voltar a aumentar a nossa posição. A gente ainda não vê uma mudança de alocação de ativos, continuamos a ter uma diversificação aí representando mais ou menos 30% a 40% do nosso risco de equities no book offshore. Já no book de rates, a gente tem 2/3 do nosso risco offshore, quase 80% do nosso risco do book de rates está offshore e não doméstico. E o book de moedas está bem equilibrado, mas também com mais posições de arbitragem nas moedas internacionais. Bom, temos uma cabeça mais construtiva dessa forma para o nosso portfólio, um portfólio mais balanceado, com um pouco mais de juros doméstico, protegido pelos juros internacional, um pouco mais balanceado nas bolsas, com bastante menos risco nas bolsas aqui, com alguma proteção no buquê de moedas. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Deixo agora os comentários de equities mais setoriais para o meu colega Eduardo Moraes, e coloco a minha área macro, assim como a área econômica e a área comercial, à disposição de todos para eventuais esclarecimentos. Obrigado, até a próxima. Olá, meu nome é Eduardo Moraes e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos de renda variável da Claritas, Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias em relação ao mês de setembro. Tá? O mês de setembro foi um mês bastante difícil, onde aquele descasamento entre a visão micro e a visão macro se acentuou ainda mais. Tá? Acho que a Marcela bem pontuou aqui todos os riscos políticos e macroeconômicos que a gente está vendo aqui no Brasil e no mundo. E a bolsa caiu em torno de 7%,
tá? E o valuation, de certa forma, ainda fica mais, quando a gente olha sobre a ótica bottom-up, ainda fica ainda mais atrativo, vis-à-vis o que a gente já estava vendo no mês passado, tá? Vou começar dividindo aqui alguns slides com vocês e vamos falar, para começar aqui, do Claritas Long and Short, tá? O Claritas Long and Short, gente, assim como a gente já tinha falado no mês passado, a gente adotou uma política aqui de redução de risco, tá? Então a gente fez ali uma redução no mês passado e a gente seguiu esse mês de setembro, com risco relativamente moderado, mais para baixo, tá? Então, só para colocar aqui em números, a gente estava com um gross exposure na casa de 45% ali em julho, a gente reduziu aqui em torno de para 32%. O net exposure continua no patamar médio, a gente estava na casa de 13, 14, reduzimos aqui para 9,5. Nesses 9,5, eu não estou considerando aqui uma put de Ibovespa, a gente tem uma proteção para 5% do patrimônio do fundo. Mês passado a gente estava com a put de 114.000 pontos, agora a gente está com a put de 110.000 pontos, tá? E eu acho também importante mencionar que uma parcela relevante desse net exposure são em papéis mais defensivos, tá? Em particular, papéis que estão mais ligados à dinâmica externa, como, por exemplo, aqui no setor de agribusiness, você pode ver aqui um net relevante agribusiness, em alimentos também, petróleo e gás, papel e celulose e mineração, tá? Então, de uma maneira geral, a gente, apesar das oportunidades que a gente está vendo sob a ótica bottom-up, a gente, nesse primeiro momento, a gente resolve reduzir um pouco o risco do fundo, esperar passar um pouco essa turbulência, até porque a gente vê uma situação técnica no mercado delicada, claramente percebe em alguns dias uma venda massiva de carteira, e isso termina gerando algumas distorções de preço, tá? Falando então da performance no mês, o fundo fechou aqui 0,24, 55% do CDI. No ano, o fundo está com 2,86, 114% do CDI. Tá? Em termos de destaques de resultado, vale mencionar aqui Açaí e São Martinho na ação direcional e Marfrig na ação comprada contra o índice, tá? De certa forma, aqui um pouco das teses de exportadoras funcionando nesse cenário mais adverso. Falando agora um pouquinho do Claritas Valor, esse mês de setembro, que o IBX caiu 7%, a gente conseguiu defender um pouco o portfólio, caímos 5,30%. No ano, a gente está caindo 0,40% contra uma queda do IBX de quase 6%, tá? Então, 5,5% aqui de alfa. No fundo valor, destaques aqui, JBS, Açaí, São Martinho, foram os 3 principais destaques negativos. Destaque negativo aqui, Vale, Via Varejo, Banco BTG Pactual e Itaú Unibanco, tá? Depois a gente fala com mais detalhe dos cases em particular. Quando olha aqui o ano, principais destaques aqui em alimento, agribusiness, petróleo, todos aqui no tema de commodities, tá? Olhando aqui o Claritas Long Bias, no mês ele apresentou uma queda aqui de 4,53, também uma queda inferior aqui ao IBX, tá? Como é o objetivo desse fundo. No ano, ele apresenta uma queda de 1,26. Lembrando aqui da característica do fundo, ele vem aqui de uma carteira, ele parte de uma carteira do Claritas Valor, tem algumas posições de pares do long and short, algumas posições, alguns stock pick em short e uma carteira aqui perene de proteção. No caso, a gente está com 25% de proteção em put de Ibovespa, na virada do mês é put strike, metade strike 110, mas metade strike 108.000 pontos, tá? Um pouco de call, put comprada aqui em Petro e um pouquinho de Petro vendido, tá? Agora falando um pouco dos principais temas, gente, e aqui falando especificamente do Claritas Valor, mas essas teses se aplicam também para o long buys e long and short, tá? Então, começando aqui com petróleo, eu acho que a tese de Petrobras foi um mês muito turbulento para a tese de Petrobras, em particular ali no começo do mês,
pós o 7 de setembro, pós todo aquele barulho político do 7 de setembro, a gente teve um ensaio de uma greve de caminhoneiros, que seria muito negativo para a empresa, tá? Naquele momento, inclusive, nós tomamos a decisão de proteger a carteira, comprando parte da posição, comprando puts e comprando acho 2/3 da carteira put e vendendo ali 1/3 da carteira, da posição em Petro, em calls, tá? E ao longo do mês, você teve um depoimento do general Luna, presidente CEO da companhia no Congresso, você teve depois uma carta dele no Estadão, um artigo dele no Estadão, você teve uma notícia muito relevante, que foi a decisão do consórcio que bidou junto com a Petrobras, pelo excedente da seção onerosa, de aumentar a sua participação de 10% para 15%, então, de certa forma, validando todo o economics daquele projeto, tá? E você veio desenvolvendo, depois dessa visita do general Luna ao Congresso, você tá desenvolvendo todo um debate sobre essa polêmica, ah, dos preços de combustíveis, tá? E é um debate que ele está acontecendo, na nossa ótica, pelo caminho correto. Estamos discutindo agora o impacto da carga tributária, estamos discutindo o que é que pode ser feito, para suavizar, mas sem interferir na paridade de preços da Petrobras. Estamos discutindo possivelmente um fundo de estabilização, e a mensagem do general Luna foi uma mensagem muito interessante. É muito importante manter a paridade, mas se o governo precisar, estamos preparados para pagar mais dividendos. A Petrobras já está numa situação financeira e com uma geração de caixa que ela poderia pagar mais dividendos, esses dividendos poderiam fluir para esse fundo de estabilização, e no final das contas você tem um alinhamento de interesses muito grande aqui entre o controlador e os acionistas. Vai estar todo mundo interessado em mais dividendos aqui da empresa, tá? É, Isso dito, a gente reconhece que o momento particular, com essa alta dos dólares, é o momento que o risco político da Petrobras está mais acentuado. Até por isso a decisão de fazer um pouco de proteção, comprando puts e vendendo um pouquinho de calls, tá? No caso da Petrobras. Agora, é uma empresa que está num valuation extremamente atrativo. Na nossa conta, a gente está falando aqui de 2,5 vezes EV/EBITDA, mais de 25% de free cash flow yield, tá? E numa commodity que hoje, por mais que ela esteja em $80, a gente acha que o downside do petróleo é limitado. A gente vê um preço de equilíbrio aqui ali na casa de uns $65, tá? Então, é uma empresa que está no valuation que realmente chama atenção. A dinâmica de petróleo está muito, tá? E a gente, a- apesar de gostar muito da Petro, a gente faz o tema da Petro através de dois cases aqui. A própria Petrobras, aí por uma questão de gestão de risco, a gente não vai passar muito véspera de ano eleitoral desse tamanho, e através do setor de açúcar e etanol, tá? O setor da São Martinho e a Jalles aqui, que indiretamente se beneficiam da alta do preço do petróleo. Tá? Então, é uma maneira de fazer o tema petróleo sem estar tão exposto ao tema de risco político de uma empresa estatal. Só para colocar aqui em contexto, a dinâmica aqui, o primeiro trimestre, o preço do açúcar estava em 15,7, passou para 17, 19 e fechou aqui em 30 de setembro em $20 por pound. O etanol aqui, que no começo do ano estava em 2,39, fechou aqui 30 de setembro a 3,30. Então, se o valuation da Petrobras está extremamente barato, o da São Martinho, não tão gritante quanto a Petrobras, mas assim, chama bastante atenção. Estamos falando de EV/EBITDA de 3,3, um free cash flow ali na casa de 15, 16%, nos chama bastante atenção, tá? Tomamos a decisão de reduzir a Vale, em meio a toda essa turbulência de Evergrande, de redução do consumo, da demanda de aço na China, tá? Então a gente saiu de 12,5% para 8,5%. Mantivemos a posição em Gerdau. Acho que a dinâmica de siderurgia nesse momento está até melhor do que a dinâmica de minério. E, por fim, agregamos aqui nesse tema uma posição em Klabin, uma posição nova no portfólio. Na virada do mês estávamos com 1,5% e logo agora, no começo de outubro, aumentamos para 2%. Eu vou passar aqui um pouquinho para falar de Klabin. O que é que a gente gosta de Klabin? Tá?
Klabin é uma empresa que esteve no portfólio por diversas vezes nesses 20 anos de track record da Claritas, tá? Uma empresa que a gente gosta bastante, empresa que ela vem crescendo volumes ao longo dos anos de forma consistente. Você teve um grande salto aqui, que foi o projeto Puma, mas agora você teve uma segunda onda de investimento. A primeira máquina já começou, a segunda começa em 2023, e um crescimento, uma resiliência, um crescimento de EBITDA é, é, constante ao longo dos anos. Tá? Então, isso aqui nos chama bastante atenção. E onde está a oportunidade aqui? O papel, no final das contas, ele caiu junto com a queda de algumas commodities da China. Tá? E a gente acha que não é muito razoável. 77% da receita da empresa são produtos que têm uma ciclicalidade muito menor do que a celulose em si. Aqui que a gente entendeu que tinha uma oportunidade de ter exposição ao ativo premium, resiliente, defensivo nesse ambiente mais conturbado da economia, com valuation extremamente interessante. Tá? Então foi essa dinâmica que a gente está vendo aqui. Ela está startando uma linha de Eucaliner, você tem uma outra linha para em 23. Isso aqui vai te levar ali para 4,8 mais ou menos de produção, milhões de toneladas de produção, e já existem uma gama de projetos que ainda são preliminares, ainda não estão aprovados, mas que poderiam levar isso mais uns 2 milhões, 2 milhões e meio ao longo dos próximos anos. Tá? Então aqui a gente vê um balanço muito interessante de growth, dividendo e um ativo de uma qualidade espetacular, que por alguma razão técnica de mercado caiu mais do que devia. Então, a gente aproveitou esse momento para comprar um pouquinho aqui de Klabin. Tá? Aqui, só recapitulando aqui o tema de açúcar e etanol, a gente está extremamente animado aqui com o ciclo de petróleo e indiretamente aqui também com o ciclo de etanol, colocando aqui em contexto o preço do anidro, o preço aqui do hidratado. Hoje o anidro já remunera mais do que o próprio açúcar, então você termina puxando volume para etanol anidro e deixando o ciclo de açúcar ainda mais apertado. Quando a gente fala aqui dos temas seculares de investimento, tivemos uma notícia importante nesse tema, que foi o follow-on da Vamos. Isso era algo que já estava no radar. O ritmo de crescimento da empresa está muito acelerado. Tá? Esse ano ela deve quase que triplicar de tamanho. Então, está chamando bastante caixa, e a gente acha que esse é o caminho correto mesmo. Tá? É uma tese de crescimento acelerado que a gente vê pouco risco no radar para ela não entregar esse crescimento. Então, fizeram um follow-on, levantaram alguma coisa como R$ 1 bilhão, tá? E foi precificado ali a 16,75, uma boa precificação para esse momento. E aqui de resto, gente, tivemos mais aquisição aqui da Apivida, a Notre Dame Intermédica também. Não tivemos, aqui acho que não tem grandes novidades. Empresas de valor, CPFL, também esse mês não tivemos grandes novidades. O que a gente fez aqui em bancos, senhores, a gente aumentou um pouquinho a exposição em bancos. Então a gente estava com 7,5%, a gente foi para 8% de exposição. Tá? Basicamente, e a gente dividiu aqui a exposição que antes estava concentrada em Itaú, dividimos em Bradesco e Itaúsa. Basicamente, aqui foi uma decisão de gestão de risco. Você tinha uma situação onde uma série de fundos, inclusive o nosso, que receberiam a BDR de XP quando do spin-off, não poderiam dormir com esse papel, então você teria que vender no próprio dia. A gente quis mitigar um pouco esse risco de venda no primeiro dia e reduzimos e diversificamos entre Bradesco e Itaúsa. Tá? Lembrando aqui que Bradesco tinha ficado bastante para trás em relação ao Itaú. Então, acho que está até num bom time de voltar a ter Bradesco na carteira. Tá? A gente tinha feito essa mudança lá atrás, concentrado Itaú num bom momento, performou super bem. Acho que agora faz sentido voltar a ter um pouquinho de Bradesco na carteira. E aí, por fim, completando o portfólio, Lojas Renner, JHS e Ezetec, aqui sem grandes novidades. Tá? É isso que eu teria para dividir com os senhores.
E qualquer dúvida, a gente se coloca aqui à disposição para qualquer esclarecimento que faça necessário. Olá, eu sou Gustavo Linari, gestor responsável pela estratégia quantitativa dentro da Claritas, o Claritas Quant, e também pelo book quantitativo dentro das estratégias macro. Em setembro, o Claritas Quant apresentou uma alta de 1,23%, que é equivalente a 280% do CDI do período, e no ano o fundo acumula uma alta de 8,92%, que é 356% do CDI. Durante o mês de setembro, o que mais explicou essa boa performance da estratégia foi o bom desempenho da estratégia de valor, que já é o terceiro mês consecutivo, é o maior destaque do fundo, e nesse mês de setembro ela adicionou 1,32 para o fundo, e com isso ela se torna a melhor estratégia, contribuindo com 4,1% desde o início do ano. A estratégia de tendência também merece uma menção nesse mês. Ela começou setembro um pouco mais negativa, e aí nesse mês que a bolsa caiu, caiu até de forma expressiva, a posição net vendida da estratégia de tendência se mostrou acertada, fazendo com que ela adicionasse 61 bips para os resultados do fundo. Essa estratégia ela vinha com desempenho um pouquinho mais problemático do início do ano, mas com essa alta de setembro ela zera a sua contribuição. Nesse mês, Momentum e Liquidez tiveram resultados negativos. Momentum subtraiu 13 bips e a estratégia de liquidez subtraiu 65 bips. Mas Momentum, em especial, ainda continua com uma performance muito positiva, contribuindo com 4% para o resultado do fundo no ano, e a estratégia de liquidez ainda contribui com 99 bips para o resultado do fundo no ano. É interessante a gente comentar que na passagem agora de setembro para outubro, o fundo continua com uma tendência na sua redução de exposição líquida, então se tornando mais short do que a gente vinha em setembro. O fundo, de forma consolidada, estava em setembro, no começo de setembro, com uma posição comprada de 6%, e agora a gente, no final de setembro, com uma posição vendida de 4,6%. A principal oscilação foi por conta da estratégia de tendência, que estava vendida em 4,4% no início de setembro e agora está vendida em 9,4%. Mas a gente também teve redução de exposição líquida em todas as outras estratégias. A exposição bruta, ela também teve uma pequena redução e agora a gente está com a exposição bruta aí na casa de 81%. Isso que eu tinha para comentar sobre a performance do fundo no mês, e a gente fica à disposição para qualquer dúvida que possa surgir. Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Claritas, e estou aqui para falar do desempenho dos fundos no mês de setembro. Na contramão aí dos outros ativos locais, o crédito privado teve um desempenho muito positivo no mês de setembro. Tá? O nosso fundo fechou com uma rentabilidade de 0,63%, equivalente aí a mais ou menos 145% do CDI no mês, e no ano ele tem uma rentabilidade acumulada de 4,60%, um pouco acima aí de 183% do CDI. O que tem sustentado essa rentabilidade boa, né, e que sustentou também no mês de setembro, é uma combinação tanto de um bom carrego da carteira, tá? Então, de alguns papéis aí que estão, enfim, que estão marcados em uma taxa bastante interessante, com um fechamento de spread, ou seja, um ganho de capital destes mesmos ativos, tá? E aí o que sustenta essas performances, tá? Quando a gente gosta aqui de olhar os três fatores da estratégia, que seriam o fundamento, o valuation e o técnico. E a gente está vendo que esses três fatores estão em território positivo. Então, quando a gente pensa no fundamento, e aqui a gente sempre faz essa ressalva que a gente está falando de ativos de crédito high grade,
o fundamento é muito bom, tá? Então, o resultado micro das empresas tem surpreendido positivamente e tem sido muito bom. As empresas continuam com o nível de alavancagem muito baixo e muito bem capitalizadas. Então, e a isso a gente também tem esse ambiente de, apesar de algumas incertezas, de recuperação econômica. Então, juntando tudo isso, o fundamento para o crédito privado ele tem se mantido muito bom, muito positivo e tende a se manter positivo para os próximos meses. Quando a gente olha o valuation, né, o prêmio dos papéis, ele continua em nível interessante. Claro que ele já foi mais alto, e parte, né, desse fechamento de spread se transformou em ganho de capital, e isso faz com que a rentabilidade passada, né, quando a gente olha para 12 meses atrás e até no ano, a rentabilidade desses fundos ela está sendo muito boa, até acima do que a gente imagina que seja o médio prazo para essa estratégia. Mas o prêmio dos papéis ainda está em nível historicamente muito bom e muito elevado, principalmente quando a gente leva em consideração o risco e a própria volatilidade desses ativos e desses fundos. Então, essa relação risco-retorno e o prêmio historicamente elevado deixam o valuation bem positivo. E, por fim, o fator técnico, que também está sendo bem positivo. Tá? Então, acho que esse movimento de alta de juros e a volta, né, do apelo e do apetite para a renda fixa tem sido muito benéfico para o crédito privado e para os ativos de crédito privado. Então, a gente tem visto uma demanda maior tanto pelos fundos de crédito privado quanto pelos ativos de crédito privado. Então, esses três fatores aí têm sustentado a boa performance do fundo, tanto no mês quanto no ano. Falando especificamente aí do mês de setembro, acho que uma coisa bem relevante aí que a gente pode elencar aqui é o mercado primário. Tá? O mercado primário ele cresceu bastante, e aí cresceu bastante tanto em volume, número de emissões, quanto a gente está começando a observar o aumento do prazo dessas emissões. Tá? E o aumento do prazo dessas emissões, ele conversa bastante com isso que a gente acabou de passar. Então, por que a gente está tendo esse aumento de prazo? Então, acho que tem três fatores aí que ajudam a explicar um pouco isso. O primeiro é o mercado de crédito cada vez mais líquido, cada vez mais maduro, né? Então, apesar, enfim, de tudo que a gente experimentou, né, nos últimos anos, esse mercado ele tem crescido bastante, tem tido cada vez mais players, né, tem tido cada vez mais operadores nesse mercado, que faz com que a liquidez dele fique cada vez melhor e cada vez maior. O segundo ponto, que conversa bastante com o técnico, né, que a gente comentou agora há pouco, está no fato de que a demanda por esses ativos tem sido cada vez maior. E uma demanda por ativo e por um nível maior de prêmio. Então, isso acaba se traduzindo em um prazo mais elevado. Acho que tem algumas emissões, a gente vê esse mês, mas podemos até citar uma delas, a emissão de Movida, enfim, a gente viu papéis sendo emitidos há 7, 10 anos. São mais longos do que a gente via há alguns meses, alguns anos atrás. Isso justificam por essa conjunção de fatores, né? Um mercado mais evoluído, mais líquido, mais demandado e com mais busca por yield. Então, quando a gente junta tudo isso, faz sentido sim a gente observar que cada vez mais a gente vai ter essa diversidade maior de prazos e de emissores. Então, a gente deve ter mais número de emissão e emissões com prazos mais diversos, aí com prazos mais longos. A gente acha isso bastante benéfico para o mercado, porque pode trazer mais espaço aí para a gente conseguir, enfim, alongar mais onde a gente tem mais confiança, no momento que a gente tem mais confiança, eventualmente trabalhar com prazos mais curtos em alguns outros tipos de papel. Então, isso deixa o mercado um pouco mais diverso. Então, a gente imagina que isso deva continuar acontecendo. Acho que esse é o principal destaque do mês, né? Essa maior atividade do mercado primário, tanto em volume quanto em prazo. E aí, prospectivamente, o que a gente continua vendo para a estratégia, vendo para os nossos fundos, é essa expectativa de um bom desempenho à frente, tá? Sustentado por aqueles três fatores citados no começo. O fundamento a gente vê como muito bom, o valuation
ele continua historicamente no nível bastante atrativo, está bastante interessante, com uma volatilidade mais baixa para esses fundos, né, para essa classe de ativos. E por fim, o técnico muito bom por uma conjuntura de uma volta, né, de um apetite pela renda fixa nesse ambiente de juro um pouco mais alto. Então, somando tudo isso, a gente mantém o nosso fundo aqui com um nível de alocação bem alto, tá? Então a gente está com o nível de caixa aí mais baixo que a gente costuma operar, então a gente está com um nível de caixa historicamente baixo, para que a gente possa surfar aí esse ambiente que a gente imagina ser positivo para o mercado de crédito. Acho que do nosso lado é isso e estamos à disposição aí para qualquer outro tipo de esclarecimento.